Olá, eu sou a doutora Ana, terapeuta ocupacional, e hoje eu vim aqui trazer dois pais para a gente conversar um pouco e relatar as suas experiências, como foi o processo da descoberta, né, do diagnóstico dos seus filhos. Eu tenho uma mãe atípica, que tem um filho de 8 anos, com autismo nível suporte 1, e eu tenho um pai com um filho de 15 anos, com nível suporte 3 de autismo, tá bom? E é isso. Vocês, quem quer começar? Boa Mônica? tarde, Vamos lá, doutora. Elton. Boa tarde, Mônica. E quem nos assiste. Uma excelente tarde, que estamos na tarde. Ana, tudo começou no ano de 2012 com o Lucas. Nós morávamos em Manaus, somos de Manaus, Amazonas. E o Lucas, quando ele completou 2 anos, no ano de 2012, eu comecei a perceber que ele tinha alguma coisa diferente, porque não era como o irmão. Ele tem um irmão que está na véspera de fazer 20 anos. E assim, o que não era igual? A criança primeiro engatinha, para depois andar. A criança começa a falar papá, mamã, aba, que é. E o Lucas, nessas características aí, ele inverteu a questão do andar para o engatinhar. Ele começou a engatear com 1 ano e 2 meses, quando o irmão andou com 1 ano e 2 meses. O Lucas começou a andar com 1 ano e 2 meses. Mas antes, com 8 meses, ele já ficava em pé nas coisas. Então ele fez o inverso. Começou a andar para depois engatinhar. Isso é só um detalhe, mas isso já me chamou a atenção. E depois ele perdeu as pronúncias das expressões de água, de mamãe, de papai, né? Simplesmente parou. E passou a tirar o olhar, né? Deixou de olhar fixo nos nossos olhos, que ele olhava. E até então só conhecia a palavra, mas de significado de autismo não sabia nada. Mas eu sou muito curioso, e aí eu assisti um filme muito bonito, que esqueci o nome agora. Se lembrar daqui a pouco eu falo, mas na verdade o probleminha lá era esquizofrenia. Só que eu encuquei com aquilo, eu digo, pô, meu filho é esquizofrênico. Por estar em Manaus, Manaus é. Hoje não, já deve estar mais avançado, já estou com 8 anos aqui mais ou menos. Então era muito limitado essa questão de você fazer as descobertas. Né? Então, em razão desses detalhes e outros, né, que senão a gente vai se alongar muito aqui, eu passei a procurar especialistas. Principalmente por causa do olhar, que ele deixou de olhar no meu olho, no olhar da As mãe perdas de dele. habilidades, né? E aí vem, quando a criança ela vai se desenvolvendo e de repente os pais notam as perdas de habilidades. E paralelo a isso, vem a questão familiar, né? A questão social. Por ser muito família, eu sempre fui uma pessoa muito família mesmo, aquela coisa de todo mundo reunido na mesa. Minha família é muito numerosa, tanto de pai, de mãe. A mesa na casa do meu pai era para 12 pessoas. E a gente só se reunia na cozinha para comer muito. E aí eu tinha que falar isso em família. Reunir a família. Quando eu falei isso, meu pai bateu na mesa e disse que eu estava ficando louco. Meu filho, que o neto dele não tinha problema nenhum. Então essa é a parte paralela da questão do autismo, a aceitação, né? Já parte de dentro mesmo da família, de não querer aceitar. E o interessante no seu caso é que a aceitação do avô, né? Você, enquanto pai, quando começa a estudar, você começa a buscar compreender aqueles comportamentos e aquela regressão que começa a ter ali dentro das habilidades. E a gente geralmente enfrenta essa dificuldade aí entre pai e mãe. Né? E isso foi o avô. Muito interessante. Então é o seguinte, antes de continuar, quero falar uma coisa. Esqueci de me apresentar. É isso mesmo. Sou Elton Martins, né? Pai do Lucas Martins, de 15 anos. E viemos para cá para procurar um tratamento melhor para o Lucas. E aí eu tenho uma curiosidade. Onde você encontrou esse tratamento melhor? Aqui em São Paulo. Deixa eu voltar um pouquinho e a gente vai voltar. chegar aqui, é muito rápido. E aí, aí ia para um médico, ia para o outro, era questão de atraso mesmo da fala,
atraso disso, daquilo outro, né? Neurologista, fono, tudo isso em Manaus. Eu não acreditava, de forma alguma. Aí conheci uma pessoa lá e disse que tinha um especialista muito bom aqui, né? Mas antes de vir, eu fiz a última tentativa, que aí já começou a entrar o autismo nas minhas indagações. Aí fui numa profissional lá. Aí chegou lá e ela fez os testes e constatou que o Lucas era autista. Só que ao constatar lá na hora, lembro muito pouco de como é que foi o teste, né? Mas foi feito um teste lá na minha presença e da mãe dele. Quando nós saímos de lá, a Selma, que é a mãe dele, saiu arrasada. Arrasada, arrasada. Eu aceitei naturalmente, porque também sou muito religioso. Sempre fui, desde garoto, muito ligado à fé. Lembro muito bem, como se fosse, eu disse para ela, fica tranquila, que a gente vai caminhar, a gente vai navegar nesse barco juntos até o fim, com o Lucas. Daí foi quando, posteriormente, conheci uma pessoa que falou, olha, em São Paulo tem um profissional chamado Dr. Salomão, ele é o, desculpa a gíria, né, o bambambam do autismo em São Paulo. Ele constatou que o Lucas era autista, né? Até aí o Lucas já tinha 5 anos. E que eu teria que correr, nós teríamos que correr muito para, tipo assim, não essa linguagem que ele colocou, introduzir o máximo de conhecimento na cabeça do Lucas, que ele pudesse captar até aquela idade ali. Porque quando chegasse nos 12 anos ia ser muito mais difícil fazer esse trabalho. Mas disse que a gente começou certo, procurar os profissionais corretos, indicou fono pra gente aqui. Mas isso a gente morava em Manaus. Volta pra Manaus. Aí, nisso a família já sabia de tudo isso. Meu pai era apaixonado pelo meu filho, Lucas, muito apaixonado. Por isso que naquele dia depois eu pensei que ele bateu na mesa, disse que não. Mas, assim, o amor dele foi aumentar mais pelo Lucas, né? Mas nunca admitiu. E o Lucas, ele é um garoto muito observador. Com 5 anos, ele já era um garoto muito esperto. Quando meu pai faleceu, o Lucas não quis mais nem entrar na casa. Parava no portão, ele travava, não queria mais entrar. E aí o Lucas, aí a mãe dele começou a pressionar para vir morar aqui, para vir fazer o tratamento aqui. E aí chegou num determinado momento na escola, ele já estava com uns 4 anos lá ou mais. Aí eu percebi que não já estava só se repetindo o tratamento, não estava progredindo. Foi quando decidimos vir para cá. Aí vendemos tudo e viemos para cá. Conheci a doutora Soraya, ela nos encaminhou para outros e terminei conhecendo a Lucimara, dona do Núcleo Raízes, que na época não era Núcleo Raízes, né? Era um outro nome, e ela era sozinha. Os seus pais precisam escutar, né? Principalmente pais, né? Porque mães, nós vemos muito nessa lida, nessa dificuldade, mas pais, quando eu comecei a atender o Lucas, que eu vi, né, você muito à frente, eu até comentei com a Mônica, falei, Mônica, eu tenho um pai, e ele fica muito à frente, e isso é riquíssimo. Então, contando um pouco dos detalhes do Lucas, que é o que interessa. Quando o Lucas começou a estudar mesmo, né, aquela parte de jardim, essas coisas, né, foi muito difícil para ele. Ele não aceitava entrar na escola. E era a mesma escola que o irmão estudava. E ele não aceitava. E nessa época também parece que era muito embrionária essa questão do acompanhamento. A escola não tinha como fornecer, apesar de ser uma escola particular. E contratamos uma terapeuta para acompanhar o Lucas. E acompanhava o Lucas na sala de aula. Mas o Lucas era muito resistente, como é até hoje. E você confecciona tudo que é orientado, né? Eu acho que eu posso falar sobre isso. Hoje eu atendo o Lucas, né? Estou aí como terapeuta ocupacional do teu filho. É um prazer imenso, inclusive, por essa parceria, né? Porque tudo que é solicitado é feito. Vocês sempre estão muito dedicados. E uma pergunta que eu queria fazer agora, voltando aí para essa adolescência, né? Você contou aí uma parte da infância, até o diagnóstico e tudo mais. Os principais desafios hoje, frente a um adolescente, né? Ele é um adolescente hoje, então quais são os principais desafios quanto pai? Eu carrego uma preocupação. Meu primeiro desafio é superar a preocupação que eu ainda não superei. O medo, posso confessar, que é o medo do amanhã para ele. Futuro, entendeu? né? Porque por o suporte dele ser o intenso mesmo, nível 3, ele não verbaliza absolutamente nada. Então eu tenho um medo de tudo com ele, medo da segurança, medo dele passar a ter que
viver independente só, né? Então essa é a parte mais difícil para mim superar, né? Sim. E por isso que a gente corre atrás, né? Há anos ele está com a Lucimara. Sim. E agora você chegou para contribuir imensamente, Ana, imensamente mesmo. Eu teve vários profissionais muito bons com o Lucas aqui em São Paulo, graças a Deus. E você é mais uma que vem para contribuir muito forte. Mas o grande desafio é esse, é a independência do Lucas. Sim, é a independência do Lucas. Mas quando eu olho para trás, a gente já conseguiu. O Lucas não sabia escovar os dentes. Não sabia. Se não fossem as orientações e eu fazer e a mãe dele fazer, o Lucas não teria aprendido a escovar os dentes. Ele sabe escovar os dentes. Ainda que não seja aquela excelência, mas ele sabe escovar os dentes, né? O Lucas não sabia limpar o bumbum. Ainda também que não seja perfeito, mas ele sabe passar o papel higiênico, que a mãe recebeu orientar. E eu, como minha mãe nunca me ensinou a passar papel higiênico, ela já me botava para... Estou um velho, mas me lembro que a minha mãe tinha que passar água mesmo no bumbum. Sim. Então eu passei isso para os meus 2 filhos. Aí com a mãe ele usa o papel, aprendeu por meio da terapia, e comigo não teve terapia, foi mesmo o dia a dia que eu ensinei ele a fazer isso. É uma das independências, assim, para mim, fantástica. A questão do banho, não sabia, né? Hoje o problema do banho dele é a força que ele não tem, né? As axilas. Na verdade, é mais uma... A gente conversou, né, um pouco sobre isso, é mais uma questão de percepção ali deste corpo, né? Quais movimentos eu preciso introduzir para realizar. E também eu gostaria de escutar como são essas adaptações hoje, o Lucas, um adolescente com um irmão aí, adulto em casa. Então, só para fechar a questão mais prática. Então, todas essas questões de banheiro, de alimentação, tudo, não podemos deixar de mencionar o tratamento que ele faz. Porque jamais eu ia imaginar em figuras, em pista visual, essas linguagens, jamais. Então, tudo isso daí ajudou o cotidiano do Lucas, ajudou essa certa independência dele. Aí, quanto à questão da socialização, sempre foi muito difícil, mas a terapia também ajuda demais, ele sempre foi muito resistente. Hoje não, de tanto a gente trabalhar essa questão da socialização, agora o Lucas quer estar saindo bastante, né? Se eu pego o carro, ele fica olhando, né? Ele quer ir, aí às vezes não dá para me levar, mas quando dá eu levo, eu que faço essa parte mais social de levar o Lucas. Confesso que não levo constantemente, mas eu que levo o Lucas ao mercado, levo o Lucas para passear, dar uma relaxada. Então, assim, essa questão social mudou da introspecção dele, que ele era muito introspectivo e ele se apegava demais às pessoas, né? Quando trocava de profissional, quando eu falo as pessoas, era o profissional. Ele já sentia, era como se retrocedesse. Hoje não, se troca, ele dá aquela olhada e tal, e depois o barco continua. E eu fico feliz, eu sei que eu não posso falar agora, mas eu vou falar. Eu fico tão feliz porque na minha mudança, eu vi uma mudança boa. Né? Ele aceitou bem as terapias. Então essa socialização dele está em mutação. Agora, esse processo de final de ano, ele não suportava ir para a escola até 2024, no início de 2024, mais ou menos. O ano passado foi excelente, foi o melhor ano do Lucas, que ele fazia questão de ir para aula. Esse ano parece que vai ser, penso eu, porque ele está tão ansioso que ele está me dando trabalho à noite. Ele arruma o uniforme escolar, ele arruma a garrafinha com água e a lancheirinha dele, levar o alimentinho dele ali, né? E eu sei que é ansiedade, aí ele grita, ele se estressa, faz careta, e me estressa demais também, porque ele quer ficar gritando, eu não suporto, eu sempre corrigi. A mãe dele já deixa mais, eu sempre tentei corrigir, porque penso eu que se eu permitir isso, ele vai carregar isso com ele. Tem uma questão que acho que a gente pode falar que é muito importante na vida do Lucas, que é a comunicação, né? Comunicação, porque o Lucas, ele é não verbal, mas ele se comunica hoje. Acho que isso é muito importante trazer para as pessoas o quanto é importante a criança mesmo não verbal conseguir se comunicar. A comunicação do Lucas começou com o PEX. Sim. Quando viemos para cá, o PEX já estava saindo de moda e entrou o iPad com um sistema americano chamado era o POD, né? Era o POD, né? E aí dali o POD tem vários graus e o Lucas hoje ele se comunica com o POD, ele se comunica pelo POD, né? E claro que no gestual ele aprendeu, que ele também não tinha um gestual, ele aprendeu muito também do eu ensino, né? Eu que ensino ele a dizer não,
Eu digo a ele, se você não quer, meu filho, você não come. É não e não. Aí ele já aprendeu o que é não, né? Então, assim, então essa parte da comunicação hoje, dentro da terapia, é o pode. Né? E não só isso, né? Quando ele não quer fazer alguma coisa em setting terapêutico, ele vai lá no pode dele. Não quero fazer isso. E porque tem, não quero. Ok, você não quer. E ele sinaliza o que ele quer. Às vezes eu chego em casa, mas já faz algum tempo, mas eu chegava em casa à noite, ele estava muito sério, eu dizia, aí meu filho, qual foi? O que você tem? Ele entende a minha linguagem, a gente fala assim, na gíria em casa, eu e ele não. Aí ele, eu estou triste. Né? Ele diz, eu digo, mas por que você está triste? Aí o pode já não tem esses detalhes do diálogo, mas pelo menos eu sabia por que ele estava triste. Né? Então ele está nessa fase da adolescência, que os hormônios estão ali fervilhando nele, então eu também tenho que entender essa parte do Lucas, dele estar muito ansioso, muito nervoso, muito agitado, de gritar, né? Porque essa questão social tem tudo a ver, não só a comunicação, tem a questão sexual também dele, que ele está com 15 anos. O ano passado, foi no início do ano passado, o Lucas me surpreendeu. Eu nunca ensinei a andar o Lucas comigo de mão dada, que eu sabia que ele ia crescer e para mim eu pensava assim, pô, ficar andando com esse cara de mão dada não dá. Então desde pequenininho eu andava com o Lucas com a mão no ombro dele. A gente não andava de mão dada, eu e ele, pela calçada, passeando onde for, era aqui. Aí hoje o Lucas está maior do que eu, aí eu ando aqui, aí as pessoas ficam olhando, a gente anda junto assim, né? Ele não pega em mim, que ele tem essa questão da sensorial dele, ele não toca em mim, mas eu vou com ele aqui, ele me obedece. Mas eu seguro por quê? Porque medo da pista, medo dele disparar e tal. Então assim, e o Lucas me surpreende uma certa vez, eu levando ele numa terapia, num prédio, aí de repente ele sai do meu alcance, eu não imaginei o que era, ele foi tocar numa jovem, numa moça. Ela, oi, tal, aí eu, né, aí eu peguei, puxei levemente, puxei o Lucas levemente, e ele, aí foi que eu caí na real, é a questão, né, da fase de namorar e tal, né, do Lucas. Aí porque ele é um autista, que ele é diferente, não, ele é até melhor que eu, digo, meu filho, eu acho que você é melhor que eu, viu? Né? Como eu dizia na época de filosofia, quando eu estudava Lacan, Freud, eu digo, os loucos não são os loucos ditos loucos na época, não. Os loucos somos nós mesmo, vocês são os normais, eu digo para você, é o normal, Lucas. E aí eu comecei a falar para ele, que ele entende, ele não fala. Eu digo, filho, você não pode tocar nas pessoas, você não pode ir para cima das pessoas. E aí de tanto eu falar com ele, passei para o Lucas, que é o xará dele, que acompanha ele na escola, eu digo, Lucas, porque na escola é cheia de adolescentes, né? Fica de olho nele que ele está naquela fase de fervendo. Aí, querendo tocar nas jovens. Isso. Aí o Lucas, aí diminuiu essa questão dele, mas eu acho que foi por causa da conversa, eu dizer que não pode. Mas aqui, ali, ó, um dia desse, lá na clínica, lá no Núcleo Raízes, uma jovem mãe, e eu conheço meu filho, né? Eu lá só paquerando, olhando, cara dura, olhando no olho da mãe lá. Ele tá paquerando. Né? E tem pais que tomam a terapia no local, no núcleo, na clínica, como um espaço de tempo. Ele vai para lá, ele vai fazer a terapia dele de 1, 2, 3 horas, o Lucas chega a fazer quase 3 horas, né? Mas aí, quando chega em casa, acabou. Não, eu nunca pensei assim. É a continuidade, entendeu? Eu procuro insistir nisso, é a continuidade. Eu não tomo o tratamento do Lucas como um tratamento. Eu entendo aquilo ali como uma questão da vida dele, da minha vida, da vida do irmão dele, que faz parte, eu incorporei isso. Eu não tenho um processo estanque naquilo ali. Para mim sempre é continuação, né? Para você foi fácil encontrar um espaço terapêutico que atenda adolescente? Já voltado aí para a vida adulta? Porque eu também, eu faço parte do Núcleo Raízes e eu sei que é muito difícil, eu tô falando com terapeuta, né? E lá esse tratamento é ofertado para adolescentes, atende infantil também, mas ele é muito mais voltado para adolescentes e adultos. Eu vou tentar ser resumido porque isso é novidade, essa questão dos adolescentes, tratamento dos adolescentes no autismo, isso é novidade. Eu agora que estou retomando a minha vida, eu estava vivendo a vida do Lucas, né? Por quê? Porque eu tinha que fazer terapia com o Lucas de segunda a sexta em 3 lugares diferentes. Sim. 3 lugares diferentes. Era Santo André, São Bernardo
em São Caetano, onde nós moramos. 3, de segunda a sexta. E às vezes era de manhã, às vezes era à tarde, às vezes era de manhã e à tarde. Então era uma correria. Eu me cansava e ele também. E aí teve um espaço que abriu em Santo André, que passou a trabalhar com adolescentes. Aí ficamos, ao invés de ficar os 5 dias, eu já ficava só 3, 4 dias. 3, já diminuiu pelo menos um, né? E era só adolescente, porque o Lucas estava com dificuldade de se relacionar com criança pequena. Até hoje ele tem dificuldade, né? Ele chorava, ele gritava, ele salivava, porque ele não queria criança. Aí quando a gente foi para esse espaço com os adolescentes, que ele já frequentava desde pequeno, só que a proprietária abriu um espaço para adolescente, e o Lucas já estava lá, ele era o veterano, e aí ele gostou muito. É gratificante, é grande demais eu ver o Lucas cortar uma verdura, o Lucas pegar a margarina pra mim, que é a coisa mais básica que tem, né? Sim. O Lucas botar água pra mim, eu digo, pô, isso daí me dá uma felicidade imensa de ver meu filho fazendo isso. Eu vou usar esse gancho da sua fala para levar isso pra Mônica, né? Eu acompanhei o filho da Mônica aí por muitos anos, desde muito pequenininho ali, eu nem lembro a idade que ele tinha quando eu começo. E essa angústia, né? Você trazendo, o Lucas sabe hoje que é uma laranja, o Lucas sabe cortar, o Lucas corta um tomate, corta uma alface. E aí as angústias da Mônica era, será que meu filho vai conseguir fazer isso, né? Eu gostaria agora de passar um pouquinho para ela trazer um pouco pra gente essa experiência de mãe, né? O suporte do Miguel é o nível de suporte aí dentro do autismo dele é 1, então, mas não é porque é 1 que vamos romantizar e falar hoje, que, né? Hoje é 1, na verdade. E vamos romantizar e falar que não tem sofrimentos, não tem dificuldades, porque tem muitas. Então vamos ouvir um pouco aí a Mônica. Tá, eu vou começar a falar, acho que muita gente fala ainda, né, sobre esse assunto, mas ainda pouca gente conhece, né? Eu sou psicóloga de formação, mas é importante dizer que na faculdade a gente não aprende muita coisa sobre o autismo, é muito por cima, a minha área era outra, então eu vim de uma realidade de CAPS, álcool e drogas, trabalhava na assistência social aqui do município, então tinha uma outra realidade, né? Não conhecia, né? Não trabalhava com infância naquela época. E Miguel foi uma criança de creche, né? Desde muito cedo, então criança de creche acaba sendo mais autônoma, consegue ali aprender as habilidades mais rápido. E o Miguel, ele foi uma criança que ele se desenvolveu normalmente ali, né? Um bebê que batia palminha, cantava Meu Pintinho Amarelinho, eu sempre falo porque eu me lembro muito bem disso. Era bem respondente às interações sociais, então eu era uma mãe muito slingueira, né? Colocava ele no sling, saía, ia pro Sesc, pegava ônibus, pegava metrô, e ele mexia com as pessoas mais ou menos ali com 1 ano ele começou a perder as habilidades, mas foi tudo tão sutil que a gente vai deixando ali, né, no meio do trabalho, da correria do dia a dia, ele, né, e aí ele começou as habilidades que era para ele ganhar, ele começou a ter atrasos, né, pequenos atrasos, mas não atrasos significativos para se preocupar. Por exemplo, o andar, se o andar é até 1 ano e meio, ele andou com 1 ano e 4 meses, né? Então, a parte de comunicação, por exemplo, ele tinha o mamã, papá, e aí perdeu, né? Começou a olhar menos nos olhos, mas foi tudo muito sutil ali, né? Que foi deixando, né? E o interessante é que a primeira pessoa que levantou a hipótese, né, do autismo do Miguel foi o pai, não foi eu. Sim. E logo veio, né, a gente procurou, quando ele fez 2 anos, a gente procurou, né, o pediatra, né, falou sobre as nossas questões, né, foi um momento de muita angústia, porque você entra num processo de negação importante, né, de que, não, isso tô vendo coisa onde não tem, né, acho que a própria família, né, a família extensa, ela dá tem esse processo de negação, não, esse menino não tem nada, né, e esse processo foi se seguindo, e na época a pediatra encaminhou ele para fono e para psicólogo convencional, né? Não tinha essa questão de aba. Eu lembro que nós fomos na primeira anamnese,
numa segunda vez nós marcamos com a psico, nós não marcamos com a fono, e aí veio a pandemia, né? Com a pandemia, acho que acentuou um pouco os sintomas, veio a questão da seletividade alimentar. Mas em contrapartida, eu me lembro que a primeira atitude que eu e o meu esposo tivemos foi a de brincar com ele. De parar e brincar com ele, né? Então, né, nós fomos fazendo coisas muito instintivas, na verdade, né? Eu lembro que a primeira vez que a gente falou, olha, vamos sentar nós dois aqui, vamos brincar com o Miguel. Ele era ainda, né, não tinha os 2 anos ainda, estava nesse processo que a gente já estava meio angustiado, e nós fizemos uma troca de turno, né? Nós vamos jogar o carrinho um pro outro, vamos brincar de bola, né? Vamos, enfim. Na pandemia, a gente começou a buscar mais conhecimento, eu e meu esposo, né? Eu sempre destaco a questão da movimentação da minha família toda para esse processo do Miguel, né? Então, eu tenho um filho mais velho, inclusive vai ser pai, você vó. Ela está em processo de negação. Eu estou em processo de negação, mas enfim. E nós nos movimentamos muito ali para aquele desenvolvimento do Miguel, né? Eu lembro que nas primeiras semanas de pandemia, nós descobrimos um canal que eu sempre falo, porque, né, depois de alguns anos eu vejo muitas mães falando, que é o Nossa Vida com Alice, né, que ensina a criança a falar, né, e é muito bacana. As primeiras palavras dele foram com a Nossa Vida com Alice. E meu marido, né, eu trabalhava na assistência, então naquela época eu estava de férias, na verdade, né? Eu peguei um período da pandemia porque eu estava de férias, né, sem trabalhar. Mas depois eu voltei, né, porque estava toda aquela loucura, enfim. Tinha bastante demanda, né, naquela época. E meu marido é muito imperativo, né? Hoje a gente sabe que ele tem TDAH. Porque, né, enfim... eu tinha dado uma tico-tico pra ele de presente. Ele gosta de ferramenta, né? Não tinha mais o que dar de presente. Falei, vou dar uma tico-tico pra ele. E ele pegou um pedaço de MDF que tava lá em casa. Ele muito sem ter o que fazer, né? Então, muito hiperativo. Então, ele cuidava das coisas de casa, né? Olhava as crianças, fazia comida lá. E sobrava aquele tempo ali, ele pegou um pedaço de MDF e ele fez uma mesinha pro Miguel, né? A Ana trabalhou, inclusive, muito nessa mesinha, né? Muito. Tudo muito instintivo, mas a gente sentava 1 hora por dia com ele, pelo menos, para realizar atividades com ele naquela mesinha. E isso ele foi ganhando habilidades. Então, de uma criança que ele era muito tranquilo, bebê, mas começou a ficar muito difícil, né? Eu sempre fui muito roeira, né? De sair com ele e tal. E era enlouquecedor sair com ele, né? Porque naquela época eu não entendia, mas hoje eu entendo que desorganizava o ambiente externo, né? O barulho, o estímulo visual desorganizava ele. Então ele chorava muito, se debatia, e eu não conseguia entender aquilo, né? E ele foi desenvolvendo dessa forma, né? Então começou a ser acompanhado por Dr. Flávio, que é quem acompanha ele até hoje, né? Um neurologista, neuropediatra maravilhoso, né? Devo muito a ele também, né? O cuidado que ele tem com o Miguel. E aí nós tínhamos um projeto, né? Um projeto que nós atendíamos Tiradentes, né? Na cidade de Tiradentes. Projeto AMA. Nós tínhamos um projeto AMA. Nós atendíamos a população em vulnerabilidade social, né? Que às vezes não tinham acesso à saúde. E nós fazíamos esse projeto, e aí a gente começou a conversar sobre o Miguel. O Miguel ainda não tinha um diagnóstico fechado. E aí a Ana se propôs a ir lá em casa para fazer as intervenções em casa, né? E o quanto isso foi, assim, né, crucial. O Miguel, ele foi pro ABA com 4 para 5 anos, né? Mas as habilidades que ele ganhou antes, né, foram cruciais. Então eu lembro que a maior questão era a comunicação e seletividade alimentar. Então, a questão da seletividade alimentar, a gente fazia muito o bolinho de arroz, né? Bolinho de arroz, Praticamente toda semana as atividades dele envolviam
circuito-motores, né, para trabalhar ali percepção, vestibular e tátil, além dos demais sistemas, né, e a culinária, tinha que ter uma atividade culinária por conta da seletividade, mas isso eu tinha essa facilidade por eu estar dentro da casa, né? Isso muda totalmente um set terapêutico. Muda totalmente. O naturalístico, ele muda totalmente, assim, tanto que ela atrás, o Miguel foi para as terapias mesmo, 5 anos, 4, 5 anos. Ele fazia as terapias em casa, uma vez por semana na casa. Uma vez por semana, e nossa intervenção também era bem instintiva, lógico, né? Com o tempo a gente foi estudando. Então eu lembro de adotar coisas que eu nem sabia, né? A importância, por exemplo, uma rotina visual, né? Eu nunca esqueço daquela que você fez, da Turma da Mônica. Isso. Ela fez uma rotina visual uma na cozinha cartolina. da casa, uma cartolina. O Miguel seguia as rotinas porque ele também tinha rigidez. Porque é isso, né? Não é porque é nível 1, suporte, nível 3, mas a questão da rigidez, ela acompanha todos, né? Então a previsibilidade, antecipar as coisas para eles, isso faz total diferença. Ameniza a ansiedade. Ameniza. Até hoje, Lucas, com 15 ele ainda precisa da pista visual. Aqui e ali eu ainda uso para ele, para antecipar para ele o que é que vai acontecer. Aí ele tranquiliza. E eu gostaria, a Mônica, ela não falou essa parte, mas é algo que eu gosto bastante, que é trabalhar dentro das escolas, dentro da inclusão ali escolar. E o Miguel passou por um processo, né? E eu gostaria de ouvir de você, né? Eu coloco ali adaptação da escola, se é um processo de inclusão, exclusão ou segregação. Como você vê isso? Eu acho que você pode ficar à vontade também, se não quiser falar, né? Sua área de atuação atualmente. Eu passei por este processo e não me sinto à vontade para falar aqui na rede, mas por questões pessoais mesmo. Mas eu gostaria de ouvir de você que estar lá, ainda você continua lá neste processo. Eu sou um pouco suspeita para falar, trabalho com educação inclusiva hoje, mas o processo do Miguel, assim, o Miguel foi uma criança de creche, ele sempre foi para creche, né? Então, o ambiente escolar em si, ele sempre foi bem adaptado, né, a esse ambiente, mas veio a quebra da pandemia, e com a pandemia, né, ele entrou na educação infantil. Eu me lembro que quando ele começou na escola, a professora, eu senti que estava um pouco apavorada por ter um aluno autista ali. Não sei se eu posso estar enganada, mas eu senti. E o primeiro choque que eu tive foi quando a professora estava muito apavorada, aparecia e pediu uma profissional de apoio, e veio uma profissional de apoio, uma estagiária. Mas eu lembro, você me perguntou, você acha que é necessário? Claro que não. Ele tinha uma questão com o banheiro ainda, né? Ele tinha uma questão com o banheiro, mas a parte sensorial dele muito bem trabalhada. Então a questão do lugar com muita gente não era uma questão para ele, questão de barulho não era uma questão para ele. Mas eu lembro de ir buscá-lo na escola e ele estar no colo da estagiária e tratavam ele como um bebezinho, porque ele é muito fofo, né? Sempre muito fofinho e tal. E ali eu entendi que não é essa a proposta, né? Não é tratar uma criança autista, um adolescente autista, né? Eu sempre tenho essa perspectiva, né? Depois eu fui trabalhar com pessoas com deficiência, autistas, né? Adolescentes e adultos, para mim enriqueceu muito essa perspectiva de não infantilizar, né? Igual o Elton traz, né? De saber, por exemplo, que ele vai ter a sexualidade dele. Não é uma sexualidade aflorada, é uma sexualidade, né? Instintivo, né? É algo que precisa ser apenas ensinado, né? O que é pertinente ou não naquele momento, mas eles têm, né? Mas enfim, né, essa questão da inclusão também teve uma outra questão que foi a alimentação, né? Sim. Então hoje tem uma lei, né, que permite aí a alimentação, que a criança traga a alimentação de casa, né? Foi uma lei aqui do estado de São Paulo, que está vindo agora para as escolas, né? Eu posso dizer que né, eu fui beneficiado, meu filho foi beneficiado na época, né? Porque, na verdade, existia uma questão ali com o Miguel, eu acho que é muito uma questão de rigidez, né? Não é uma parte sensorial. Que, às vezes, se você trocar de marca, a criança já não come, né? Então, às vezes, você pode adaptar, assim, para a escola, porém, às vezes, o gosto daquele chocolate que vai no leite é diferente, ele já não toma.
O que aconteceu com o Miguel, na verdade, foi bem trágico, porque o Miguel passou mal na escola algumas vezes, assim, passou mal. Inclusive, teve uma vez que a Ana que socorreu a gente, né? Eu estava indo do trabalho e eu passava do CAPS na época. Você atendeu o Miguel e Eu tinha saído. era o final do ano. Verdade. Era no final do ano, né? Foi a primeira crise que ele teve, né? Que foi por conta de alimentação mesmo, porque ele não se alimentava. E hoje a gente sabe, né? E aí a gente sentou na mesa para traçar as metas para o próximo ano. Exato, é verdade. E aí o Miguel começou a ficar meio mole, desmaiou, soltou esfíncter, foi horrível, colocamos dentro do carro da Ana. Corremos pro hospital, né, Ana? Aquele dia fui o piloto de emergência por um dia. Foi buzinando, gritando, e eu achei que... Buzinando literalmente. Ele passou bastante mal. Ficou branco, ficou roxo, enfim. Depois fez acompanhamento com neuro, com cardio, mas enfim, era questão de alimentação. E isso aconteceu algumas vezes na escola. Então, quando aconteceu 2 vezes na mesma semana, aí me chamaram e aí a gente entrou nesse acordo dele trazer o lanche, que também não era o ideal, porque ele precisava ficar fora do convívio das outras crianças para fazer essa alimentação, e é importante fazer a alimentação junto, compreender também que não era o ideal naquele momento, mas se nós formos pensar, né, que não é o autista que se adapta a este mundo, e sim, né, as pessoas que têm que se adaptar a eles, foi o correto que eles conseguiram naquele momento. Sim, foi de alguma forma. Foi o paliativo para aquele momento, né? Porque existia um fator agravante, vamos dizer assim, né? Acho que a minha angústia maior foi quando ele entrou no primeiro ano, né? Nós sabemos a questão da rigidez, o quanto é difícil, né? Então, o Miguel, ele tem uns períodos de rigidez, né? Então, ele tem época que ele dá uma melhorada, tem época que ele tá muito rígido, e calhou quando ele foi pro primeiro ano ser um período que ele tava muito rígido e com muito hiperfoco em Pikachu. Ele chegou tanto, né, era uma rigidez tão grande que ele desorganizava porque ele queria uma escola que fosse amarela do Pikachu, né? Então, é impossível, né? Então, tem coisas que parece que é até besteira, né? Tem gente que fala, que frescura, acha que a criança autista é como uma criança típica e você só vai dizer que não tem, tá tudo certo e engole esse choro. Não é assim que funciona. Mas a gente conseguiu quebrar isso e na verdade a questão também era da alfabetização e da socialização com as outras crianças, a mudança de ambiente, né? Tem algumas coisas que você trazia, hoje não tanto mais, sobre a questão das amizades, né? Angústia se meu filho vai ter amigos. Exato, muita angústia. Porque ele é uma criança que ele socializa, mas eu sempre gosto de dizer que às vezes o autista estar ali num canto é mais angustiante pra gente do que pra ele, porque às vezes ele tá, tranquilão, ele tá ali, ótimo, pra ele tá ótimo, mas é importante aprender a socializar. E o Miguel, ele tem essa questão até hoje do aprender a socializar. Então, agora no começo do ano, por exemplo, ele já está com essa turma, já é o 3º ano com essa turma, com as mesmas crianças. E no primeiro dia de aula, ele voltou muito frustrado, porque ele tinha ficado sozinho, porque ele não... E eu entendo que às vezes não é uma questão das crianças não né? Eu falo muito sobre isso, né? Hoje estando em escola, né? O quanto que essa geração, ela vem numa perspectiva diferente da nossa, né? Então, nós não tivemos contato com pessoas com deficiência, né? Ou tivemos muito pouco. E hoje as crianças são maravilhosas, né? Lógico, tem um ou outro, acho que a gente tem uma questão aí de bullying, principalmente com os mais velhos, né? Sim. Mas as crianças em si, eu percebo muito acolhimento. Não sei se você percebeu isso. Mas... Sim, com certeza. No meu período dentro da educação inclusiva, eu lembro assim né, infelizmente o sistema da educação inclusiva, nós não temos todos os apoios necessários, que é aquilo que você trouxe do Lucas, que mesmo na escola particular você conseguiu custear um AT para o Lucas, né, um acompanhante terapeuta para o Lucas. Na escola pública nós temos que aguardar esse acompanhante vir para o acompanhamento e você fica aguardando. Só que enquanto isso a criança fica lá, né?
Não vou entrar muito em pormenores. Mas as crianças que estão ali, no dia a dia com elas, eles são muito acolhedores, ajudam, vai no banheiro, na hora de comer, fulano, senta aqui. Então, assim, isso é perceptível, é o que a Mônica traz. As crianças, elas, por elas conviverem até mais do que na nossa época, né? Na nossa época nós deveríamos até ter, mas não era falado, né? Então, ficava muito mais difícil. É muito subjetiva essa questão da inclusão, porque eu dei sorte com o Lucas. Ele estudou na Escola Municipal de São Caetano e eu conheci uma pessoa maravilhosa lá, está lá ainda, chama-se Regina. E eu me dou muito bem com ela. E assim, o Lucas era essa questão dos sons, da multidão na hora do recreio, isso daí tudo desembaraçava ele, desorganizava o Lucas, né? E aquilo me entristecia, eu e a mãe dele, a gente vai tirar. E a Regina chegava, não, tenha paciência, que isso vai passar e tal. E foi passando. E foi tudo num passo a passo. Por exemplo, o Lucas, do primeiro ao quinto ano, era um único professor, né? Aí ele entrava, as professoras, todas elas foram maravilhosas e os coleguinhas também. Então o Lucas, nessa questão inclusiva lá, deu tudo certo. Só que quando ele foi para o sexto ano, que troca de professores, aí o negócio pegou para ele. Ele entrou no primeiro dia, no segundo ele não entrou. Aí ele ficou sentado na porta. Olha o passo a passo já. Sim. Aí ele ficou na porta. Então assistia algumas aulas ali da porta. O professor ia lá e tal. Uma conversinha com ele e tal. Mas esse passo a passo foi daqui a pouco o Lucas já estava lá dentro da sala de aula. Né? É todo um processo, né? Processo. Porque já são vozes mais grossas como a dele, Sim. de adolescente, conversas paralelas, que quando é criança, a professora, silêncio, vai começar a aula. Né? E agora é mais difícil colocar um silêncio para a garotada, para a adolescente. Então o Lucas, assim, como eu disse, a questão é muito subjetiva essa questão da inclusão. Então a parte do Lucas é legal, entendeu? Ele é muito bem acolhido lá. Ela me chama para reunião. Ela faz reunião particular comigo e com a mãe do Lucas. Tem a reunião do pai gerais lá no início, por trimestre. A gente não vai. Ela me chama para conversar. E lembrando que é uma escola municipal, não é uma escola escola particular, municipal. né? Que bacana. Aí e o Lucas usa abafador, acho que é um ponto importante que nós comentarmos aqui, que a hiperreatividade auditiva tem o abafador. Que ele é super sensível. E algo, por exemplo, que o Miguel nunca teve, e esse ano né, ele vai precisar entrar com abafador no momento do recreio, né? Então, quando você fala assim, né, dos processos que a gente vai passando, né? A Ana sabe o quanto que muitas vezes eu coloco, né, as coisas lá na frente, porque essa coisa. Também você falou bastante sobre o que vai ser, né? O que vai ser. Então, acho que essa é a nossa maior angústia. Porque, por exemplo, Miguel tem nível 1 de suporte, mas a gente sabe da probabilidade de desenvolver uma esquizofrenia, então a gente pensa. A gente sabe do maior índice de suicídio lá na vida adulta, então a gente pensa. Da ansiedade, da depressão, né, os maiores índices. Se vai conseguir ter autonomia, se não. Essa questão da residência assistida no Brasil ainda é muito irrisória, muito pequena. Então eu sempre penso nisso, né? E como é que vai ser? E agora? É sempre um desafio, a gente nunca tá de boa, né? Nunca tá tranquilo. O Lucas tá com 15 anos, ele tem um AT na sala de aula. Antes era um acompanhante. Só que eu comecei a perceber, como você falou, teve uma hora que eu cheguei uma vez, o Lucas já um rapazinho jogado no chão. Aí eu cheguei para ela, o que está acontecendo? Não, ele deitou, ele não quer levantar, não, ele não pode ficar deitado. Ele levanta. Você tem que insistir, ele tem que sair daí. Aí conversei com a Regina, eu disse, Regina, eu vou desistir, vou tirar o Lucas, eu não suporto ver meu filho nessa situação não. Aí eu tiro, a prefeitura vai me autorizar um AT aqui, que a prefeitura não autorizava, a Secretaria de Educação, aí ela redige uma carta para a secretaria, aí eu redigi uma carta, expliquei todos os motivos e tal, e graças a Deus foi deferido meu pedido e hoje ele frequenta com um AT mesmo. Permanece sentado numa cadeira, né? Isso. E com o abafador, quando o negócio fica... Sempre é bom andar com o abafador. Porque quando ele mesmo percebe que a situação ficou feia para ele pega e coloca. Eu falei que eu não queria falar sobre isso, mas isso era um dos pontos, Elton, que eu sempre bati muito assim de frente. Eu sou grata por ter passado pela educação inclusiva, porque hoje ainda recebo relatos, né, do meu trabalho, o mínimo que eu consegui fazer fez diferença na vida daquelas crianças, daqueles adolescentes, mas
esse era um ponto assim que eu batia na tecla que precisa. Não Se adianta falar que fortalecer. não precisa, porque tem que ter o acompanhante, é Tem que direito ter, dele. é. E não adianta falar que a professora tem que dar conta. Não dá. Não adianta falar isso Não. para mim, porque isso não é inclusão. É. Eu vou segregar aquela criança naquela sala, cadê a segregação? Ele tá ali, ó. Mas ele tá fazendo o que ali? Ele tá conseguindo aprender? Eu vi muitas professoras potentes de adaptar materiais, né? Está ensinando o conteúdo para a sala e pegar aquele mesmo conteúdo, adaptar por meio de figuras, coisas concretas mesmo, objetos concretos para trabalhar com aquela criança. Ok, isso para mim é inclusão. E não tinha o acompanhante. Ah, aquela tá dando certo, mas é 1 em 1000. O que é isso, sabe? Assim, E o acompanhante é 1 em 1000, porque na verdade o que vai mudar de fazer a diferença é o AT, não o acompanhante. Porque o acompanhante é Ele tem uma que ter coisa, habilidade para. porque na prefeitura de São Caetano tem os acompanhantes, eles não são profissionais da psicologia, né? Então o Lucas é o psicólogo, né? O Lucas que acompanha o Lucas, né? Que são Sim. xarás, né? Então há uma diferença, porque eu percebo lá os outros, é só acompanhante mesmo, de ir ao banheiro, de ir ao lanche. É um psicólogo formado, geralmente fica na escola. O filho dele é um filho psicólogo formado. Ele orienta ali nas atividades, na sala de aula, né, o AT. Mas Mônica, quer falar mais alguma coisa? Para mim poder já começar a fechar aqui, tá? Falar algumas coisas que eu acho, assim, muito importantes. Acho, não, acredito realmente. Uma delas é a parceria, né? Que eu falo escola, clínica e casa. Isso eu sempre vou bater na tecla que essa tríade funciona. Ela funciona muito bem. A segunda é as orientações dos terapeutas para os pais, os responsáveis, porque muitos entregam o filho e falam, foi tudo bem, né? Acho que esse tudo bem é onde pega. Os pais ficam, foi tudo bem o quê? Eu já tive pais que eu atendi, que me procuraram posteriormente. Ana, me ajuda, o meu filho está fazendo isso, mas ele não consegue avançar no processo de desfraude, inclusive. Há 2 meses atrás eu tive essa procura. E aí eu falei, tá, mas o que o terapeuta que está no caso hoje está te orientando? Nada. Como você vai fazer o processo de desfraude sem orientação, né? Então, são questões que nós, enquanto terapeutas, precisamos ter clareza que os pais, eles não são nossos inimigos. Eles são os nossos principais aliados dentro de um tratamento de uma criança neurodivergente. Nós falamos hoje sobre o TEA, ali, o transtorno do espectro autista, mas eu não atendo só esse público, eu atendo o TDAH, TOD. Dentro da neurodivergência, eu atendo ali a gama, né? E tenho um filho com TDAH, assim como a maioria, que acho que você sabe, já falei também, não sei se eu te falei sobre isso, a Mônica sabe. E meu filho tem dislexia, descalculia, está dentro dos transtornos da aprendizagem, que não deixa também de ser um desafio grande, né? Porque o aprendizado, ele se deu, assim, a leitura dele veio com quase 9 anos de idade. Veio quase 9 anos de idade do meu filho, e com psicopedagoga dentro de casa, ali, dando aula toda semana para ele, o auxiliando em terapias, e mesmo assim ainda foi sair depois, porque ele está dentro dos transtornos da aprendizagem. TDAH é o neurodivergente, mas os transtornos da aprendizagem o acompanhou. E também são desafios. Então, não foi porque eu tenho um filho a minha profissão e a minha forma de atendimento é assim, porque o meu filho ele é adotado. Ele já vem para mim com 7 anos de idade, ali fechando o diagnóstico. Quando eu percebo ele, vem na pandemia, chega na pandemia para mim. E quando eu percebo ele ali tentando fazer as atividades escolares e buscando nada no teto, ali buscando nada, pegando os lápis, me quebrando aqueles lápis no meio, o que está acontecendo, né? Então acende uma luzinha enquanto profissional. Quando você conta da sua esposa, posso falar que eu também tive, enquanto profissional formada, trabalhando na área, cuidando dessas pessoas, auxiliando pais, e eu também tive, né? E meu esposo vira para mim e fala, não, você é terapeuta, tá? Sou terapeuta fora, na minha casa eu sou mãe. Né? E fui buscar ajuda, fui mesmo buscar ajuda, então, e eu lembro que eu peguei uma terapeuta do meu filho, que eu perguntei para ela na saída, meu esposo sempre que levava, porque eu sempre trabalhei bastante também, e meu esposo ficava nesse cuidado de levar o Zia para os tratamentos dele. E aí um dia eu perguntei para meu esposo, o que a terapeuta dele falou? Falou que foi tudo bem. Tudo bem? Você não perguntou para ela o que ela trabalhou com o menino? Aí eu chego lá na outra semana, eu falo, não me apresentei, jamais, eu não me apresento como terapeuta. Oi, como é que ele foi e tal? Ele foi bem o quê? Ela era branquinha, nunca mais esqueci, ela ficou vermelha assim. Aí eu virei pra ela, o que você trabalhou com meu filho? Pra quê? Com qual objetivo? O que você quer ganhar com isso? Ela não conseguiu me responder. Então, eu já tinha essa percepção enquanto ser humano, né? Eu costumo não falar muito sobre isso, mas eu sou TDAH adulta, descoberta aí há pouco tempo. Fui tratada por muitos anos com transtorno de ansiedade generalizada. Fui aprender a ler com 12 anos de idade, né? Venho lá do Nordeste. Nasci aqui em Santo André, na ABC Paulista, mas minha mãe e o pai se separaram, foram para o Nordeste. Retorna, minha mãe me dá lá
para uma irmã, minha tia que me criou, sou criada por uma tia. E essa tia me deu uma boa educação, né? E estudando, eu lembro que eu chegava em casa, eu vinha na perua com as coleguinhas copiando tudo, porque eu sabia copiar as letras, mas eu não sabia as letras, eu não sabia formar palavras. E aquilo, eu chegava em casa, eu não dormia com aquilo, eu ficava mal. E a minha mãe trabalhava muito, nunca nem olhou, sempre fui bem na escola, porque eu entregava tudo. Faculdade de farmácia. Sou técnica de farmácia, fiz faculdade de farmácia depois. Na faculdade de farmácia eu abro um pânico. Um pânico porque eu tirei 0,25 na prova e era inadmissível eu tirar 0,25 na prova. Porque eu sempre tirei 10 nas minhas coisas. Eu queria, não era inadmissível, por mais que eu não conseguisse armazenar as coisas. Porque também eu tenho a dislexia. E aí a dificuldade de armazenamento, tenho que ler a mesma coisa ali 3, 4 vezes para poder armazenar no meu cérebro. Sou adulta, consigo lidar melhor? Consigo. Mas não quer dizer que não tenha sofrimento, né? Então, isso de acolher pais não é somente de ter tido um filho. Isso é da minha vida, da minha vivência. De tudo que eu passei para chegar até aqui, né? Enquanto ser humano, enquanto profissional, enquanto filha, né? Enquanto esposa, hoje enquanto mãe. E eu precisei falar um pouco disso hoje, porque eu até falei pra Mônica, né, Mônica, eu vim hoje até, eu não quero que corte essa parte, tá? Depois, eu vim hoje falando pra Mônica, e eu até me emocionei, porque eu lembrei da minha avó. E a minha avó, foi ela que me deu pra minha tia, não foi a minha mãe. Minha mãe me deu pra minha avó. Mas lá no Nordeste, a vida era tão difícil que faltava alimento para nós. E a minha avó falava assim, vai morar com a sua tia, minha filha, porque eu tinha vindo para cá já. Eu vim com 8 anos, fiquei 1 ano e adoeci. Eu tive depressão da infância. Minha avó teve que vir me buscar porque eu chorava todas as noites querendo da minha avó. Minha mãe só trabalhava aqui, eu não tinha atenção. E lá eu tinha minha avó, mas não tinha o principal pra gente comer, né? E a minha avó fala, não filha, você precisa ir. Você não tem nem o shampoo do cabelo. Ó, eu lembro que eu ia pra escola, dentro de uma rural, no pneu de uma rural, e o chinelo da gente tinha aquele preguinho aí embaixo. Fala, caramba, você passou por isso? Passei. Eu não tenho vergonha de falar, né? Passei por isso sim. E você ia lá, nossa casa era chão de barro batido. Batido mesmo, a casa tá lá até hoje. Lá, nós vamos lá agora, mês que vem. Vou estar lá, né? Minha avó já faleceu, não vou encontrá-la, não sei nem como vai ser esse encontro lá. Essa estadia lá sem ela, né? Obrigada. E hoje eu lembrei bastante dela. Até falei pro Ali, eu tô muito nervosa hoje, porque esse processo de vida que me tornou quem eu sou, né? Tudo que eu passei para chegar até aqui, não sou ainda muita coisa, mas poder ajudar o outro para mim é gratificante. Não tem dinheiro no mundo que pague eu poder orientar um pai, eu poder orientar uma mãe e dizer, não vai dar certo. Como assim vai dar certo? Eu tô vendo que meu filho não tá fazendo, calma, é um processo, né? O processo, ele vem para poder a gente saber que nós vamos alcançar. E com persistência nós alcançamos. Que é aquilo que nós falamos do Lucas mesmo. É muita repetição. Se nós tivermos que repetir 100 vezes, nós vamos. Mas ele vai conseguir, né? Porque nós temos que acreditar. E não é acreditar porque eu acredito, mas porque nós estamos vendo ali que é um ser humano. O ser humano, ele é adaptável. Gente, eu quero agradecer vocês. Desculpa tá o choro aí. Falar um pouco da minha... falar um pouco da história, né? Mas eu chorei porque a minha avó, ela... Antes de encerrar, eu também quero... No início da minha fala, eu falhei esquecendo o nome de um filme que, naquela minha loucura, naquela angústia de saber qual era o problema do Lucas, e aí aparece assim uma coisa de Deus, aparece o filme lá na Netflix. Hoje eu não sei se ainda tá, faz muito tempo. Uma Mente Brilhante. Mente Brilhante. Esse filme é lindo, você chora mesmo. É uma história real. Sim. Vocês vão saber quem é, eu não vou dar nenhum spoiler, que vocês podem assistir, porque o personagem interpreta uma figura importantíssima que foi para o planeta, entendeu? É um cientista. E a história, do início ao fim, ela é verídica, é real. É lindo o filme. E no final eu descobri que meu filho não era esquizofrênico, e sim autista, né? E é isso. Todos nós temos histórias fantásticas para contar, né? Essa minha perseguição em acompanhar meu filho também vem muito de um tio meu. Mas não que eu carregue isso, não. O meu é inato, tá comigo, é natural, é instintivo de eu fazer isso pelo meu filho. O meu tio abandonou a mulher dele com 3 especiais. E no leito de morte dele, uma semana mais ou menos, eu fui visitá-lo, câncer terminal, ele me chamou e disse, eu ainda não tinha o Lucas, só tinha o mais velho. Sabe por que tá acontecendo isso comigo, meu filho, irmão do meu pai? Porque eu abandonei meus 3 filhos. Aquilo eu nunca esqueci.
Nunca esqueci, nunca. Entendeu? E eu fiquei calado, sabe? Ali eu tive, não tinha o que falar, assim, no momento eu fiquei assim. Poderia ter o que falar, mas eu engoli, né? Eu carrego isso também na minha mente, do meu tio, e até onde der eu vou estar junto do meu filho também, porque eu amo demais o Lucas. Sim, sim. E é isso aí, gente, eu agradeço pela oportunidade de oferecer um pouco do meu cotidiano, que só foi um pouco, assim, do que acontece comigo, com o Lucas, com a mãe, com o irmão, com as profissionais. A Ana é excelente profissional, ela dá esse Obrigada. feedback e ela cobra, e tem que cobrar mesmo. Se você quer progresso, se você quer crescer, seja em qualquer área, você tem que ser cobrado. Você tem que ser Exato. cobrado, não adianta. Em qualquer área você vai ter que ser cobrado. Vai ficar, desculpa eu ter um puto, mas tu vai processar isso depois, pô, valeu a pena. E na questão do espectro do autista, é a mesma coisa. Você tem que ser cobrado para tentar dar continuidade. Sair daquela redoma e fazer tudo aquilo uma sala de família. Gente, muito obrigado Obrigada. pela oportunidade. Também queria agradecer, né? Eu sou muito suspeita para falar, porque eu tenho muito a agradecer para a Ana, né? Eu costumo falar que eu devo minha vida à Ana, porque, né, eu acho que tudo que ela fez pela minha família, eu acho que não tenho como pagar. Se eu ficar falando, eu vou chorar também. O podcast vira um tema choro. E dizer poder dizer para as famílias o quanto que é importante estar junto nesse processo. Não dá para terceirizar o cuidado, não dá para terceirizar a evolução do seu filho. Precisa estar junto, precisa mobilizar a família, os irmãos, os avós, os tios, né? A gente sabe como que é difícil a compreensão das outras pessoas. Mas eu só tenho a agradecer que, né, eu tive uma pessoa na minha vida que conseguiu me orientar. Acho que o Miguel, ele é um caso que cresceu junto com a carreira da Ana, né? Na época eu estava no meu 2º ano de formada e eu tinha acabado de ingressar no mundo do autismo, numa clínica lá em Guarulhos. Sim. Então, acho que foi um processo que eu falo que é um dos casos mais exitosos, assim, se não o mais exitoso da Ana, Exato. porque realmente fez muita diferença. E é isso. Obrigada. Hoje eu tenho a agradecer, primeiramente, né, aos pais que aceitaram estar aqui, contribuir, compartilhar um pouco das suas vivências e das suas experiências, mostrar para quem for assistir, para os responsáveis, a importância de ter uma equipe parceira, né, uma família também parceira, que não dá para caminhar sozinho. Então, essa empatia, ela precisa existir dentro dos diferentes ambientes, casa, clínica e escola.